Você está entendendo, sim ou não? Outro ponto importante da apostasia. A Igreja Católica mundial está se aproximando de Israel, dos protestantes e dos muçulmanos. A última encíclica do Bento, o Bento soltou uma encíclica dizendo que chegou a hora de termos um governo mundial. E como a Bíblia diz que o anticristo, para reinar, tem que ter um falso profeta, o falso profeta tem que ser uma religião poderosa, e as 3 maiores religiões do mundo hoje são protestantes, católicos e muçulmanos. E quando fala protestantes, para eles chamam de cristão e inclui Israel no meio, por causa do judaísmo. Então, qual a história que o Papa está fazendo? Então, vamos juntar as 3 religiões maiores. Aí você diz assim, mas onde que os protestantes estão entrando? Você vai falar assim, a minha igreja não está lá. Existe um concílio mundial de igrejas. Esse concílio mundial de igrejas é representado pelas denominações. E no último encontro do concílio mundial de igrejas, a coisa foi tão feia que tinha budistas, hinduístas, todas as religiões no concílio mundial de igrejas. Eu vi uma foto onde os pastores estavam recebendo o toque dos budistas e os hinduístas dando toque nos muçulmanos. Foi uma coisa de festa tremenda. Então, qual é a função da Igreja Católica no mundo hoje? A função da Igreja Católica é unir as religiões. Aqui no Brasil existe um grande segmento disso que se chama CONIC. O CONIC é um ajuntamento das igrejas tradicionais com a Igreja Católica. Então, existe todo um ecumenismo através do CONIC. Isso só para você entender como a coisa está demonstrada no mundo inteiro, envolvendo as igrejas protestantes e assim por diante. Põe a mão no teu irmão e fala assim, em que igreja você anda se metendo, meu irmão? Outro sinal claro, e nós vimos ontem naquele filme que foi passado ontem aqui, quando Jesus fala, e haverá terremotos. Jesus falou. E hoje você veja que os fenômenos são muito mais frequentes. A quantidade de fenômenos atmosféricos hoje mudou completamente. Uma das coisas que a gente percebe, eu não sei quantos aqui viajam muito, mas eu que viajo toda semana, cada semana estou num lugar, e país e tudo mais, o que eu percebo? Que em todos os lugares a história é a mesma. O clima mudou em todo lugar. Ou seja, o verão virou inverno, o inverno virou verão, o outono virou no primavera, primavera, não tem mais controle de nada. Você está, às vezes, no tempo do verão e está com frio. Aí, às vezes, está no tempo do frio e está com verão. Por quê? Aí alguém fala assim para mim assim, por que está acontecendo? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus abreviaria os tempos. Mas eu tenho uma versão geseriana. Nós somos de guerra espiritual, né? Então não tem jeito, tem que levar para a guerra espiritual. Todo mundo sabe que Satanás trabalha em estações. Ou seja, cada final de uma estação para mudança de estação, existem sacrifícios específicos. Então, quando termina o verão e vai entrar o inverno, existe um sacrifício no satanismo em todos os lugares, porque eles chamam isso de entrada de portais, e a nova era está trabalhando com isso. Então, o que Deus está fazendo? Isso é a minha versão. Bagunçou tudo, porque nem o diabo sabe mais quando é que muda a estação. Aleluia! Lembra-se que no Velho Testamento, o próprio Deus colocou confusão num arraial do inimigo e o inimigo se matou. Lembra dessa história? Quantos leram essa história? O povo judeu não fez nada. Quando chegou lá, eles tinham se matar. Imagine um soldado matando o outro, o próprio amigo. Só a confusão que Deus pode fazer. Imagina ele, é dono de tudo, mudou as estações, o diabo fica perdidinho. Alô? Eu tinha uma estatística um pouquinho mais antiga também. É uma estatística que mostra a evolução só da parte de terremotos. É uma coisa interessante, porque
aquela quantidade de terremotos que aconteceu em centenas de anos, em pouco tempo, multiplicou. Por exemplo, quantos podem imaginar que no Brasil tem terremoto? Mas não tinha. Mas já tem. Tem. Recentemente fomos abalados aqui em São Paulo. Recentemente. Eu tenho uma reportagem do Estadão, é que tem coisas que não são muito divulgadas. Tem alguém de Pernambuco aqui? Conhece a cidade de Garanhuns? A cidade de Garanhuns já teve 52 terremotos. Lógico que não são terremotos que destroem, porque senão teria mais... A ciência mostra que já são terremotos. E isso está acontecendo. Eu não sei quantos sabem, mas existe uma palavra científica de que aqui na Paulista, aqui é um espigão, né? Paulista é um espigão. O que é um espigão? É uma montanha, um monte, que tem uma sequência em algum lugar. Então já existe um estudo científico de que esse espigão da Paulista está ligado diretamente com a América Central. O que está acontecendo hoje com os terremotos na América Central, inclusive no Chile? Esses terremotos que estão acontecendo, quando o centro sísmico tem um determinado lugar do centro sísmico, ali explode o terremoto e dali saem ondas da terra que vão percorrendo milhares de quilômetros. Todavia, até agora, todos os terremotos da América Central, toda a parte que sai do centro sísmico sobe em direção à Califórnia. Mas a ciência está dizendo hoje que o dia que descer a informação ou o abalo, ele vai passar exatamente na Avenida Paulista. Alô? Quantos estão aqui? Põe a tua barba de molho. Deixa eu falar algo para você. Quantos já ouviram falar em Samuel Doctorian? Pois bem, este homem, que é um homem de Deus, já tem de idade, um homem que não tem nada contra ele, ninguém tem nada contra ele no mundo inteiro, um homem de fé, um homem de amor, um homem que ministra no mundo inteiro. Em 96, 92, por aí, Deus o levou na ilha de Patmos e pediu que ele jejuasse lá. E ele foi na ilha de Patmos, não entendia por quê. E na ilha de Patmos ele tem uma visão, como João teve, ele tem a visão, e aparecem os anjos dos 5 continentes, e começam a falar do juízo de Deus sobre cada continente, e ele descreve. Isso tem disponível na internet, já saiu até livro sobre isso. E o que eu acho interessante? Que a revelação é tão forte, e mostra o Apocalipse atualizado, alô? Então começa a mostrar coisas, e no dia que eu recebi aquilo, está guardado até hoje, e quando eu estava nos Estados Unidos, em 2001, no dia 11 de setembro, quando as torres caíram, a primeira coisa que Deus falou comigo, ele falou, vai buscar os teus apontamentos. E quando eu peguei o do Samuel Doctorian, eu li lá em cima, Nova York, torres cairão. Estava escrito isso, lá em Patmos ele recebeu essa revelação. Logo em seguida eu li assim, Tchecoslováquia, enchentes, e aí sai na notícia no jornal, logo em seguida, Tchecoslováquia invadida pela água. E aí começa uma série de outras coisas. E eu vou dizer mais, pega lá, se você tem esse papel, pegue lá, você vai descobrir que a tsunami que aconteceu lá no Oriente, na Ásia, está lá escrito, ele já tinha profetizado, porque Deus mandou a revelação. Alô? Só que na revelação fala que o Brasil teria terremotos nas principais capitais. Alô? Olha o teu irmão fala assim, põe a barba de molho. Quando você vê cenas, eu peguei algumas cenas, você vê que quando um terremoto vem, irmão, não tem jeito. Porque o poder de Deus, de juízo, é muito forte. Não há estrutura humana que possa suportar aquilo que Deus faz. Isso aqui é uma cena, uma cidade toda arrasada por um maremoto. Ou seja, o que é um maremoto? É um terremoto no mar.
que transforma em ondas, que a gente hoje chama de tsunami. Deram um nome bonito, alô. A próxima aí, para você ter uma ideia, prédios de todos os andares caem. Irmãos, o terremoto não demora muito, não. O terremoto é 2 minutos. 2 minutos é suficiente para destruir tudo isso. Por quê? Porque a terra está debaixo de juízo. Alô? Profecia se cumprindo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16. Não falei que o livro de Apocalipse era fácil? Apocalipse 16, verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Quando a gente lê isso, você fica pensando, não, mas isso aqui é muito espiritual. Deve ser uma coisa assim, como é que isso vai acontecer no mundo das ilhas fugirem? A ilha não tem perna, alô? Mas como é que vai acontecer das ilhas fugirem? E aí acontece um fenômeno pequeno em relação a esse, que parece pequeno, mas grande, que mostra que é possível. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia. No dia 26 de dezembro de 2004, veio um tsunami na Indonésia, sim ou não? 550 ilhas se deslocaram e a maioria delas estão submersas e não existe mais. Então, meu irmão, não se iluda, se está escrito na palavra, vai acontecer. Como? Não sei, mas que vai acontecer, vai. Porque está escrito na palavra, é palavra profética. Se já se cumpriu parte dela, como pequenos sinais, então os grandes sinais virão. Vamos para Lucas 21 e você vai ver a complemento disso. Oh, glória a Deus. Lucas 21, o verso 25 a 28, está falando a mesma coisa. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Depois que o tsunami aconteceu, os cientistas começaram a se preocupar. Existem alguns pontos que já estão determinados futuras do tsunami. Por exemplo, Carolina do Norte. Carolina do Norte, nos Estados Unidos, já está de sobreaviso, porque existe toda uma condição científica que já foi considerada, então já deram sinal de alerta, de uma próxima tsunami. E todos os litorais estão de alerta. E isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive aqui no Brasil. Olha o irmãozinho e fala assim, cuidado quando você for na praia, irmão. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo em nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O cenário está pronto. A economia mundial hoje está totalmente globalizada. O Brasil é o próximo passo. Fala para o teu irmãozinho, o Brasil é a bola da vez. A economia brasileira vai ter que ser globalizada. É que as coisas, eu vou ser sincero para você, uma das coisas que Satanás consegue fazer com os brasileiros é distraí-los. Eu vou repetir. Satanás consegue distrair os brasileiros. Quando nós estivermos distraídos, as coisas começam a acontecer por baixo do pano. Este ano é o ano que o diabo